sua Bíblia em Salmos 11. Pessoas se encontram bem, graças a Deus. O título da mensagem é Deus salva os retos e castiga os ímpios. Diz assim: Senhor, confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro. A Bíblia fala aqui que o salmista, que o salmista Davi, ele mantinha a sua fé e a sua confiança verdadeira em Deus. Confiar é você acreditar, é você dar crédito, é você gerar dentro de você um sentimento, uma razão, uma compreensão que aquela situação ou daquela pessoa, no caso da pessoa de Deus, veria a proteção e a segurança. E Davi tinha certeza disso, pois Davi era um homem guerreiro de batalha, que ia para guerras, participava de guerras, aonde havia lanças, espadas, flechas, aonde os inimigos vinham contra-atacar o seu povo, e o povo de Davi era o povo de Deus, os seguidores do ensinamento que Deus deixava, o direcionamento que Deus dava a Israel, vinha através ali de Davi, que tinha comunhão e oração nos ataques, nas batalhas e nas guerras, antes dele sempre buscava o direcionamento de Deus nas suas palavras e na oração. Então aqui ele fala: confiou tanto a minha alma no Senhor, ou seja, minha alma acreditou tanto que Deus é o meu refúgio, que Deus é a minha segurança, que Deus é o meu livramento, que Deus é o meu lugar seguro, que ali a minha alma ela foi caminhando para as montanhas do Senhor, ou seja, voou como um pássaro ali para me encontrar ali na presença de Deus. Irmãos, aqui mostra nessa oração de Davi que ele sentia que na presença de Deus havia liberdade. E a Bíblia diz isso, que aonde há o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Então, quando a gente está ali realmente
tendo uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus, em comunhão, em obediência à palavra, ali há libertação, ali há liberdade. Então, na presença de Deus, a gente se sente, a nossa alma se sente como um pássaro que vai voar ali para cumprir os planos de Deus, que vai voar, realizar os objetivos de Deus. Então, o salmista Davi sentia isso, que na presença de Deus era um dos lugares onde ele tinha liberdade, onde a alma dele voava livre e realmente, aonde há o Espírito Santo de Deus, aonde há a presença santa de Deus, aonde há a presença do Deus vivo, Deus Criador, ali há liberdade. Então, se a pessoa ela quer viver uma libertação verdadeira, ela quer ter uma vida livre totalmente das coisas do mundo, das coisas do pecado, das coisas dessa vida, livre totalmente das opressões, dos dardos inflamados, dos inimigos, dos ataques do mal, ela tem que entender que é na presença de Deus, voando para os planos de Deus, e ali buscando essa comunhão com Deus, que a alma da pessoa vai encontrar essa liberdade ou essa libertação total. Então, é na presença de Deus que é a liberdade. Porque quando a pessoa está fora da presença de Deus, ela está enganada, ela está presa ali nas astutas ciladas do mal, nas investidas do diabo para a sua vida. Mas quando ela está na presença de Deus, ela está em obediência à palavra, ela está na sua vida de oração, ali há liberdade, ali a pessoa vai conseguir pensar de forma certa, ali a pessoa vai conseguir agir e proceder da forma que Deus quer que ela proceda, e aí ela vai ter uma mente boa, uma mente aberta, uma mente livre para realizar os propósitos de Deus nessa terra. Eu entendi isso, na presença de Deus na minha alma, eu passo o livro, vai voando, vai. Aí ele diz, né? A minha alma foge para a montanha como um pássaro. Você vai voando o quê? Livre. Ou seja, porque confia em quem? Confia no você, confia em Deus. Coloca a sua fé, a sua visão, o seu entendimento em Deus. Aí diz assim, versículo 2: porque eis que os ímpios armam o arco e põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Então, Davi sentia, aí o Espírito Santo fazia, o discernir isso, olha, os inimigos vêm, e eles vão atacar a você, o seu corpo, e eles vêm trazendo flechas nas cordas, ou seja, amarram os arcos de flecha, já colocaram as flechas na corda, e vão lançar flechas em oculto. Irmãos, quando a gente fala de ocultismo, ou ali, ocultismo, quando a gente trata essa palavra, usa assim muitas vezes no oculto, todo mundo já pensa, deve ter uma pontinha do quê? Do mal. Deve ter uma ação do mal nisso. Pensa comigo, toda vez que você me fala de alguma coisa que ficou no oculto, ou que tem a ver com ocultismo, ou que teve que se esconder, aí a pessoa pensa assim, nossa, se teve que esconder, é porque ali teve uma investida do quê? Talvez o mal socorro sugestionou a alma, e aquilo ficou o quê? No oculto. Aquilo ficou no ocultismo, não pôde ser falado, pôde ser o quê? Revelado. Então ele fala, ele diz que o inimigo ele vem assim, armando flechas em oculto. Ou seja, quando a pessoa nem perceber, ela vai ser o quê? Atacada. E o mal é assim, Satanás ele sorvete para matar, para roubar e para destruir. E ele gosta disso, de ocultismo, ou seja, de fazer as coisas em oculto, para a pessoa ser atacada e ela nem perceber o ataque.
para a pessoa ser afligida, que a pessoa não está preparada para a aflição. Por isso que nós precisamos andar em espírito e em verdade. Andar na unção do Espírito Santo. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus. Porque assim nós vamos perceber até os ataques do mal que estão em o salmista Davi falando, olha, a presença de Deus, a vida de oração, essa comunhão que eu tenho com Deus me faz discernir e me faz entender que o inimigo vem com flechas, armas e flechas, me atacar e atacar o meu povo em ou seja, no mínimo que a gente estiver percebendo no ataque virá. Irmãos, e é assim, o mal ele sugestiona as coisas, principalmente no ou seja, quando ninguém não sabe, quando ninguém está vendo, quando ninguém está o quê? Por perto. Aí vem o sugestionamento do mal. Por que você não faz isso? Por que você não tem essa atitude? Por que você não tem este comportamento? Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Por que você não faz dessa forma? Ninguém está vendo. Por que você não procede assim? É as sugestões do quê? Do mal. São as flechas em oculto. São ataques para destruir a vida espiritual de uma pessoa. Ataques para destruir a comunhão que a pessoa tem para Deus. Aquela vida separada, aquela vida que a pessoa decidiu viver para Cristo. Aquela vida que a pessoa decidiu viver ali em Deus, aquele nascer de novo, da nova criatura, deixar da velha criatura, o nascer de novo na presença de Deus. Aquela comunhão que a pessoa decidiu, irmãos, alcançar. Ali vem o inimigo e vem com ataques e orgulho. Ali, talvez a pessoa que não tenha o Espírito Santo, não tenha a presença de Deus, não esteja fortalecida na vida de oração, não vai saber identificar quando ela está sendo atacada em oculto. Porque sem oculto, ela não vai estar o quê? Vendo a olhos naturais. Mas o ataque talvez vai estar acontecendo espiritualmente o quê? Ela vai estar passando por uma batalha espiritual. Ela vai estar passando ali por uma situação adversa. E talvez ela não está conseguindo identificar, porque talvez a pessoa ainda não foi cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, não está com uma comunhão verdadeira e viva na presença de quem? De Deus. Então o inimigo ele vem com flechas em oculto, a pessoa não vai conseguir enxergar isso aos olhos naturais. É por isso que existem muitos seres humanos, muitas pessoas lá fora, que são atacadas, irmãos, pelo mal diariamente. E nem percebem que estão sendo atacadas pelo inferno. Talvez vamos só perceber que foram atacadas pelo inferno depois que já perderam o casamento, já perderam a família, já perderam os filhos, já perderam o emprego, o trabalho, já perderam aquela felicidade na vida sentimental, já perderam ali bênçãos, bens, já perderam tudo, muitas vezes já perderam até, irmãos, aquela comunhão, aquela essência para as coisas de Deus, perderam até o temor e o respeito pelas coisas de Deus. Tem muita gente sendo atacada pelas flechas do inimigo, pelas flechas do mal, diariamente. E as flechas são colocadas em cordas, ou seja, na corda do arco e flecha, em oculto. Ou seja, a pessoa não percebe, mas no ocultismo o mal está atacando a casa dela, está destruindo áreas da vida dela. E o que clareia para nós, nos dá esse entendimento, da gente estar sendo cheio da presença do Espírito Santo de quem? De Deus. Quando a gente está em comunhão, quando a gente tem
isso tem você discernir, de você saber distinguir quando é Deus ali agindo na sua vida, e você saber distinguir quando é uma ação do mal tentando atacar a sua vida espiritual e destruir uma área da sua vida. Irmãos, a gente tem que buscar o discernimento espiritual. A gente tem que buscar essa comunhão verdadeira para com quem? Com Deus. Para a gente identificar quando é o agir de Deus na nossa vida, porque o agir de Deus sempre vai ser de acordo com a palavra, conforme as escrituras o que diz. E quando é um sugestionamento do mal, quando é o mal tentando trazer uma sugestão na sua vida, você precisa repreender aquele mal, fazer o caminho o quê? Instruir o caminho o quê? Diz e declara. Amém, povo de Deus. Então, o inimigo diz assim: para que você até no tempo do rei Davi, ali ele ataques em flechas em sem como saber, eles seriam atacados, mas pela oração e pela vida espiritual, na presença do Espírito Santo de Deus, Davi tinha esse discernimento. Amém, de Deus? Aí diz: então, olha, ou quereis que os ímpios abram o arco, põe as flechas na porta, para com elas atirar as ocultas aos retos de Corá, oração. Então, eles vinham para atacar quem era reto de quem? De Corá, oração. Quem estava andando segundo a palavra de quem? De Deus. Muitas vezes o mal é assim, irmãos. Ele tenta atacar quem está andando na rede. Ele não quer que você ande no caminho dele. Ele não quer que você ande segundo a palavra de quem? De Deus. Você mantenha o seu coração e a sua vida reta na retidão da palavra. Porque a pessoa que já está lá na mão dele, já está fazendo o que ele quer, já está sob o domínio o quê? E se ela continuar naquela vida errada, naquela cidade errada, se ela partir, ela vai perder o quê? A salvação. Ela já está sob o domínio do mal. O diabo fica ali só enganando ela, né? Fazendo dela o quê? Uma Maria Leste, né? Fica lá, dominando as áreas da vida, o quê? Como se ela fosse um boneco na mão do diabo, né? Fica ali dominando as áreas da vida dela. E quem está andando na retidão? Quem está andando segundo a palavra de Deus? Quem tem colocado o seu coração posto na verdade? Então, a mulher vai tentar as ocultas, para você não perceber, para você não entender, ou muitas vezes para você não compreender que é um sugestionamento, uma sugestão do mal para destruir áreas da sua vida. Aí, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem vida de oração, quem está na essência da palavra, quem está firmemente na comunhão com Deus, com a alma que vive, com a alma ali na oração, aquela vida verdadeira de oração, vai identificar as flechas e o oculto, ou seja, os ataques do mal, as investidas do mal contra as áreas e setores da sua vida. Mas para isso, tem que estar firme na presença de Deus e com a vida de oração. Amém, povo de Deus? Aí continua, diz, Salmos 18. Na verdade, que já os fundamentos se transformam, pode fazer o justo. Então, Davi falou: olha, o que está acontecendo é que os fundamentos, aquilo que era certo, está ali sendo transformado. Olha você ver, a visão espiritual que Davi está tendo. O problema é que o que era certo, o que era para ser feito, o que era para ser praticado, está ficando transformado. Ou seja, as pessoas estão transtornando os fundamentos. Em vez de escolher os caminhos certos, estão escolhendo os caminhos o quê? Errados. Irmãos, quantas pessoas talvez não estão transformadas, né? Com a vida toda bagunçada, toda virada, toda transformada. Passou, olha, o furacão virou a vida da pessoa, né? Passou um vento forte, né? Bagunçou toda a vida da pessoa. Por que a pessoa estava escolhendo caminhos o quê? Errados.
e não os caminhos retos, e não os caminhos justos da palavra de quem? De Deus. Irmãos, a gente aprendeu, foi ensinado, tem aprendido a palavra da verdade, e nela a gente precisa permanecer. O Espírito Santo da verdade precisa estar nas nossas decisões, no nosso coração, porque a Bíblia diz que de tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele provém as saídas da vida, ou seja, do seu coração provém muitas decisões que você vai tomar nessa vida. A gente tem que lembrar que o coração muitas vezes é enganoso e pode enganar até a gente mesmo. Por isso que o nosso coração tem que estar ali, firme na palavra de quem? De Deus. Firme nos fundamentos que certos e corretos. Não transtornar os fundamentos de jeito nenhum, mas sempre em obediência à palavra de quem? De Deus. A nossa mente não pode ser uma mente vazia, mas sim uma mente que preenchida, pensando sempre nas coisas de cima, sempre nas coisas de quem? De Deus. Preencher a nossa mente com a palavra, com as coisas de Deus, com as coisas boas da vida. Preencher a nossa mente, ali, com a leitura bíblica, com a oração. Preencher a nossa mente com as coisas de Deus. Com a mente realmente, irmãos, voltada aos fundamentos, aquilo que é certo, e não transformada, não cheia de perturbação, cheia de engano. Uma mente que totalmente cheia da presença de quem? De Deus. Purificar os nossos pensamentos da nossa mente, lavar os nossos pensamentos da nossa mente, nosso entendimento, encher a nossa vida espiritual, de comunhão verdadeira com Deus. Então, muita gente estava transformando os fundamentos. Ou seja, muitas coisas que eram ser feitas, ser praticadas, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, não estavam sendo. Não é diferente dos dias de hoje. Muitas coisas que eram para as pessoas praticarem segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, não fazem. E transtornam, e vivem vidas transtornadas, retiradas, por falta de obediência. A palavra de quem? De Deus. A palavra do Senhor. Então aqui fala, então transforma. Pode fazer o justo. Então, se ali, irmãos, está acontecendo isso, o que vai poder fazer que é justo? O que vai fazer com a pessoa que está andando em justiça, está andando segundo a palavra, você está ficando ligado? Mas não é nesse sentido ligado que eu queria dizer. Se tudo está meio transtornado, está tudo meio bagunçado. Se naquele tempo Davi já achava que o mundo estava meio bagunçado, imagina os dias de hoje, né? Parece que está tudo virado, já parece para baixo, né? Está tudo mais transtornado que antes. A desobediência e o pecado mais crescente do que antes. Parece que está tudo virado já. O que vai fazer? Qual vai ser o posicionamento de quem é justo? De quem quer andar na retidão? De quem quer andar segundo a palavra? Qual vai ser o posicionamento de quem quer viver na verdade? Quem quer ser reto diante de Deus, justo diante de Deus? Aí diz a palavra do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Versículo 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Então, Davi viveu. Como é que vai ser a posição de quem é justo? Está no templo do Senhor. Então, se eu quero ser justo, quero dar justiça, quero ser um praticante da palavra, da verdade, eu vou me posicionar em estar no templo do Senhor. Eu vou me posicionar em servir a quem? A Deus. E andar segundo a sua quê? Palavra. Eu vou me posicionar na minha oração. Porque aí eu vou discernir aonde eu estou pecado. Por isso que o Espírito Santo ele faz você discernir entre o pecado, entre a justiça e o juízo. Vai te fazer discernir, Senhor de Deus. Isso aqui é errado, isso é pecado. Isso aqui está fora da palavra de Deus. Dessa forma que você vai proceder, você vai viver a sua salvação.
mas ele sempre o pecado, a justiça e o juízo. Olha, se você continuar em certa prática, em certa posição, você vai passar pelo juízo de Deus. E não vai ter salvação se você não se arrepender e não se consertar. O Espírito Santo da verdade, ele faz você discernir o pecado, a justiça e o juízo. Então, Davi falou: onde eu vou estar? Vou estar no tempo do Senhor, orando, buscando palavra, buscando direcionamento, buscando direção, buscando ali de Deus o que eu vou fazer, como eu vou proceder diante dessa situação. Aonde muita gente está em desobediência, eu não quero estar em desobediência. Aonde muita gente está fazendo errado, mas eu não quero fazer errado. Aonde muita gente está com a mente transtornada, com a vida transtornada, com a vida virada, mas eu não quero estar com a minha vida virada, com a minha vida transtornada. Irmãos, o posicionamento de quem é justo é estar no tempo, é estar na vida com Deus, é estar na vida de oração, é consertar as áreas da sua vida, corrigir ali as áreas da sua vida, colocar os padrões certos, que é os padrões da palavra, os padrões bíblicos. Quem é se consertar, se arrepender, deixar o caminho errado. Uma forma da pessoa lançar uma flecha sobre o inimigo é deixar o pecado. É deixar o caminhar, é deixar a prática que está fora da palavra, parar de fazer, se arrepender de todo o coração e começar a andar em santidade, entrar no caminho da verdade, se tornar uma pessoa justa e praticante da palavra diante de quem? De Deus. É uma posicionamento, uma flecha lançada contra o inimigo, o mal, sete dias não quero mais essa vida na minha vida, não quero essa vida errada mais, não quero esse comportamento errado mais, não quero esse pensamento errado mais, já eu lanço uma faixa sobre você, acabou o seu domínio, você está derrotado em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Então o Espírito Santo está discernindo o pecado, a justiça e o juízo. O lugar para a gente estar no templo de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, na comunhão, na oração, na palavra, na essência de Deus, na comunhão verdadeira com as coisas de Deus. Essa é a única forma. Aí ele fala assim: o Senhor prova o justo. Deus ele vai ali ver se você realmente é justo, se você anda no caminho, se você está vivendo, que é obediência, obedecendo tudo que a palavra de Deus diz, tudo que Deus te orienta, se você está em obediência. Mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Então Deus fica aborrecido, irmãos, com quem está andando no pecado, porque a liberdade é isso. Quando a pessoa já sabe aquilo que é errado, ela continua na prática do erro. A pessoa aborrece isso. Deus aborrece praticante da impiedade, se deixa Deus aborrecido. Deus quer que a pessoa se conserte e deixe o caminho que errado, o caminho mal, pare de fazer, largue o pecado e conserte a sua o quê? A sua Deus aborrece Deus. E também que aborrece Deus é aquele que é praticante da violência, é uma pessoa que faz mal às pessoas, o desejo mal dos outros, pratica a violência e destrói a vida de outras pessoas. Isso aborrece a Deus. Deus queria que a pessoa se arrependesse, deixasse o caminho e se voltasse realmente na vida espiritual, que sabe que Deus não gosta de violência. Nenhum tipo de violência não gosta, Deus não gosta. Deus fica aborrecido por isso. Com quem ama a violência, que a gente gosta da vontade, das coisas ruins, de fazer mal, Deus fica aborrecido por isso. Então diz assim, versículo 6: sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, vento tempestuoso, e eis a porção do seu corpo. Aí você vê, pessoal, sobre todo mundo que gosta de impiedade, que gosta de pecado, que gosta de coisas erradas, que gosta de perdição, que gosta de desobediência. O que vai chover no final dos tempos? Chuva o quê? De fogo e enxofre. É assim que o mundo vai acabar. É assim que esse planeta que nós vivemos, chamado Terra, vai se acabar em chuva de fogo. Porque muitas das vezes Deus falou, pregou, usou milhares e centenas de milhares de pessoas para pregar, mas não houve arrependimento em algumas pessoas. Aí fala o tempo, vai ter a chuva de fogo, de condenação para quem não se acertou e não quis a correção
oportunidade. Para mim, para quem já conhece a palavra, que não quer se consertar, não quer obedecer a Deus, quer viver no engano do diabo, não quer combater contra as trevas, não, talvez você até combatendo contra Deus, contra as coisas de Deus, quer combatendo até quem anuncia a palavra de Deus, né? A gente deseja até que entrega a palavra de Deus. Ela não quer sair do pecado, não quer sair do pecado. Tem praia, pessoa, vai chover, aços, fogo, enxuve, vento tempestuoso, uma porção do seu pão, só coisa ruim, para quem quer viver na perdição do pecado, não quer largar o pecado, não quer se consertar. Versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os erros. Por que vai acontecer isso? Porque Deus é justo. Deus não vai deixar de ser justo, Deus não vai deixar de cumprir o que diz a palavra dele. Porque Deus ama quem anda em quem? Em justiça. Você quer ver o amor de Deus? Deus que é amor, Deus do céu, você tem que mostrar para você. Você tem que começar a andar em justiça. Largar o pecado, sair dele, começar a lutar a sua vida para a palavra de quem? De Deus. Deus, aí a pessoa fala assim, mas Deus não é pecado. Deus não ama o pecado. O pecado você tem que sair, deixar de praticar. Esse amor de Jesus de João 3,16 foi só para te dar uma oportunidade de sair dele. Para você conhecer Jesus, tem que largar o pecado e aceitar a sua vida. Não recude, porque Deus não ama o pecado. Ele nunca vai contra a palavra dele. A pessoa conheceu Jesus, entendeu que aquilo que é errado, a prática do pecado, a prática dele tem que ser deixada, tem que ser deixada de praticar, a pessoa tem que se consertar e nascer de novo. Em Jesus. Amém, Jesus? Isso sim, você vai lançar frentes contra ele, que combate, tem contra a sua vida espiritual e vai ter vitórias, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos faz discernir do pecado, da justiça e do juízo.